Então, quero que vocês compartilhem sobre a experiência de vocês, primeiro você, Cadu, e depois você, Matheus, sobre essa questão de inovação na empresa que é tão falado, é tão comentado, mas que normalmente as empresas não dão todo o suporte que precisaria para que acontecesse a inovação de fato. Mudança é a única coisa que não muda na nossa vida. Tudo muda, menos a mudança. O Heráclito dizia isso, o filósofo grego, em 450 anos antes de Cristo, ele já dizia que tudo flui, tudo passa, um homem que se banha num rio volta lá no dia seguinte, o rio já é outro e ele também. E até não precisa de um dia passar para a gente mudar, né? Cada segundo a gente muda, nosso corpo está em processo de mudança, nossa mente. E para abreviar isso e passar para o Matheus, eu diria, para a gente explorar depois, que o grande instrumento, o processo que nos ajudou, não só nessa situação, como em outras que eu me deparei depois de criar a consultoria em 98, portanto, esse ano eu estou fazendo 20 anos de jornada aí, trabalhando com equipes de alta performance, com autoconhecimento dentro do mundo corporativo, trazendo ferramentas como o mindfulness, a atenção plena, a inteligência emocional, que é um prazer estar aqui com o homem da inteligência emocional no Brasil. Aliás, está trazendo o Daniel Goleman para o Brasil. Enfim, essas são ferramentas importantes, mas que dependem de um processo de escolha e de decisão pessoal. Você tem que tomar a decisão de fazer o processo de caminhada interna, sair do fora e vir para dentro. Esse é o grande desafio. Então, a cada momento das nossas vidas, nós temos os nossos eus que estão dentro de nós. Assim como a Madrioshka, os nossos eus vão se desfragmentando e a cada ponto, internamente, é muito mais difícil de você saber o porquê. Vivenciando empresas, muito provavelmente vocês já trabalharam o conceito de Golden Circle, do Simon Sinek. Então, você tem o porquê, o como e o quê. O porquê, ele é muito mais intrínseco. É uma maneira de você se questionar. Então, vamos imaginar uma questão mais pessoal. Por que nós estamos aqui? Por que nós fazemos o que fazemos? E, para muitas pessoas, pode ser minúsculo o sentido do porquê. Por quê? Porque talvez elas estão vivendo o externo mais do que o interno. Você vê muito isso no ser versus o ter. Infelizmente, na nossa sociedade capitalista consumista, este aqui está muito mais aflorado em algumas pessoas, em alguns momentos da sua vida, o que não é errado. Mas nós devemos trabalhar este aqui, internamente, o que faz todo sentido. E o que faz todo sentido se nós trazermos para nós a possibilidade de nos questionarmos e estarmos abertos à própria inovação, no caso das empresas, mas nos questionarmos o porquê nós estamos aqui, que vai de encontro a uma palavra-chave, que é propósito. Então, muitas empresas hoje não estão vendendo apenas produtos, mas vendem uma essência. Então, você trabalhar com propósito e essência, eu acho que aí está a chave para a gente mudar a mudança mental, aliar o ser com o ter, de uma maneira mais sustentável, e conseguir criar um mantra. O mantra, basicamente, é uma frase curta, de até 5 palavras, e o meu mantra pessoal é educar para transformar. Então, acredito que cada um de vocês deva se permitir perguntar sobre propósito e criar o seu mantra pessoal, porque ele vai reger aí a sua capacidade de se deixar permitir, trabalhando com o outro através da empatia e trabalhar o seu eu interior. Felicidade é o tema da maior aula de Harvard e Yale atualmente. Então, você tem uma aula específica para conduzir o que é felicidade. Será que tem algo errado aí no nosso cotidiano para falar de felicidade, sendo que felicidade já deveria estar em nós? E, inclusive, a UNB recentemente adotou essa temática de felicidade. Eu li agora esses dias, que a Universidade de Brasília, onde eu estudei, inclusive, trouxe o curso de felicidade. Recentemente. Então, será que algo está errado no cotidiano nosso para não ter felicidade em nós mesmos? A gente tem que ter uma condução aí de uma terceira pessoa. E outro ponto interessante de salientar aqui
como que a gente trata a felicidade. Então, o Butão, o índice de felicidade é o primeiro país que tem o índice de felicidade maior do mundo, e nós confrontamos esse índice com o PIB, que seria a renda per capita. Então, economia frente a um estado emocional e estado de espírito que seja, é interessante a gente trabalhar esses contextos. Por que é interessante para nós? Ter dinheiro, ser feliz, estar num momento de flow, né, um sentido de se levar e se permitir. O que é? Então, entra de novo a minha fala, ser versus o ter. Não necessariamente tem um ponto positivo e negativo, a gente tem que confrontar a maneira de trazer os dois para que a gente seja feliz. Talvez, e aí me trouxe o exemplo do Cadu, uma estratégia para você inovar, para você ir para frente, para você enfrentar seus medos, basicamente é você colocar de uma forma que você não tem escolha. Né? Ou você vai para frente ou você vai para frente. Excelente. Só que, infelizmente, nós criamos rotas de fuga. Não, eu vou para cá, mas se der errado, eu tenho o plano B, C e D. Não, cara, eu tenho o plano A. Se der errado, não vai dar errado, porque eu só tenho esse caminho. Então, se eu puder compartilhar com vocês, e foi o que aconteceu comigo, imagino, eu estou com 41 anos hoje, faz 20 anos que eu ajudo os seres humanos de desembargadores, políticos, artistas, grandes CEOs de empresa, a lidar com as suas emoções. Com 20 anos eu já fazia isso. Né? Já tinha a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional para fazer isso. E agora, quem era eu com 20 anos? Hoje estou bem, com 41 anos, 20 anos de experiência, legal, mas com 20 anos. Mas eu só tinha aquela saída, porque tem a ver com a minha missão, com o meu propósito. E aí é a grande sacada para todos nós. Ou você entra no autoconhecimento, que é o título desse painel, para entender qual que é o seu propósito. O que você realmente tem como propósito? Você trabalha para comer, beber, dormir, ganhar dinheiro, fazer sei lá o quê, ou você está trabalhando porque você tem um propósito claro daquilo que você quer trazer de mudança e, com isso, você ser feliz. Né? E o termo inovação, eu gosto muito de olhar para o termo inovação, eu gosto de ver, que nem win, vem de dentro. Nova, de algo novo, ação. Né? O termo agir, ou seja, é uma ação interna, nova, que vai trazer a inovação. E quando a gente fala em mindfulness, por exemplo, que é a técnica que eu uso para trabalhar com as equipes e com indivíduos de alta performance, a gente está falando da definição do mindfulness pelo próprio Jon Kabat-Zinn, que é o cara que criou o conceito quando ele desenvolveu o método de 8 semanas, né? E testou cientificamente isso, e ele é uma referência hoje. Ele, junto com o Daniel Goleman, inclusive, produziram vários trabalhos juntos. E a questão do mindfulness é você prestar atenção no que você está fazendo, aquietando a mente, prestando atenção na sua respiração, mas sabendo o que você está fazendo, com compaixão. Então, a palavra compaixão e sem julgamento. Porque nós todos, a gente vive uma vida linda até os 8, 9 anos de idade. Porque a gente tem a mente da criança, como diz no Zen, a mente do principiante. É a que não julga, não critica, só observa e absorve o que o mundo apresenta para a gente. Depois dos 9, 10 anos de idade, a gente começa a ver que existe uma diferença entre nós e o outro, e os nossos problemas começam a partir daí. Então, se a gente resgatar essa mente do principiante, existe um ótimo livro também que eu recomendo, do Shinryu Suzuki, que foi um dos grandes mestres Zen nos Estados Unidos, foi o cara que fundou o San Francisco Zen Center. Ele tem um livro chamado Mente Zen, Mente do Principiante, e o conceito é exatamente esse, esvaziar e ter noção do que você está fazendo nesse momento, a consciência do que você está fazendo aqui agora, com compaixão e sem julgamento. A gente julga os outros e a gente mesmo o tempo inteiro, e esse é o nosso grande problema. Que o amor, né, você sorrindo, você libera a oxitocina, apenas de sorrir. E quando você compartilha um estado de, né, essa emoção com a outra pessoa, e elogiando outra pessoa, obviamente você vai sorrir mais ainda. Então, Cadu, você é maravilhoso. É contagioso, né? E eu acho que falta muito disso, né, na nossa cultura como um ser humano, porque a competitividade, principalmente no cenário empreendedor, né, empresarial, é muito forte ainda. Então, você tem até livros sendo publicados, né, com professores de Harvard e Oceano Azul, como que a gente utiliza a colaboração ao invés da competitividade. Então, quando você fala do ciclo dos setênios, que as pessoas mudam, né, de 7 em 7 anos, nós temos que nos permitir a regressão, de entender o nosso processo passado, vivendo o agora, obviamente,
e entendendo o que nós seremos a partir do que nós vivemos antes e o durante, né, no agora. Então, isso é um estado que nós temos que sempre nos permitir, utilizando o amor, com essa maneira de empatia e se colocar no lugar do outro. E, obviamente, quando você trabalha em grupos, é muito mais difícil. Então, nós temos que trazer esse amor. Obviamente, uma pessoa pode estar com raiva, não está num estado elevado de oxitocina. Então, como a gente compartilha esse amor envolvendo essas partes, o que é muito difícil no ambiente corporativo, no ambiente como um todo, que você está em raiva, amor, ódio, medo, e como trabalhar. Então, nós temos que também envolver o coaching individual, coletivo, de nos permitir trabalhar com as emoções. A atenção é fragmentada, ela não é plena. Ela só vai ser plena se a gente provocar isso, ou seja, não vai virar um hábito, é uma escolha que a gente tem que fazer. Então, sendo a nossa atenção fragmentada, o que dá a margem para reações, para explosões, para conflitos, para situações estressantes, onde todo mundo trabalha muito mais, talvez, do que deveria ou precisa, porque se sente culpado, porque está fazendo menos, o outro cara ficou até mais tarde, eu preciso ficar também, mas, pô, já acabei. Bom, enfim, o fato é que é urgente, esse trabalho, por exemplo, que o Matheus faz, e o Rodrigo também, porque a gente falou um pouco disso antes, ele deveria, o Matheus já está trabalhando com as escolas e tal, o Rodrigo tem um projeto para isso, quer dizer, deveria começar no jardim da infância. É urgente que as pessoas consigam mudar a sua maneira de ver as relações. Então, vou fazer uma experiência breve aqui com vocês. Eu quero convidar vocês a ficar apenas 1 minuto de olhos fechados com você mesmo, se colocar aí em posição aberta, que eu chamo de posição aberta, que nada mais é que sentado lá atrás, coluna ereta, planta dos pés no chão, as mãos paralelas no seu colo, apenas para que você perceba uma das técnicas de você acalmar a sua mente emocional, essa sua criança. Então, feche os olhos gentilmente, recoste, respire fundo e leve a sua atenção, o foco da sua atenção para os seus pés e pernas. E relaxe seus pés e pernas. Tome uma outra respiração bem profunda. Procure levar o ar para o seu abdômen e relaxe o abdômen, o tórax. Relaxe toda a musculatura dos seus ombros, da sua cabeça. Relaxe todo o seu corpo. Inicie uma respiração lenta e circular. Enquanto o ar entra e sai, você inspira amor, atenção, reconhecimento e expira medo, angústias, sofrimento, dores. E relaxe todo o seu corpo. E apenas por alguns momentos, procure dentro da sua história de vida. Quando você era apenas uma criança, o que você gostava de fazer? Quando somos crianças, estamos conectados com o nosso propósito, com aquilo que nós viemos fazer, trazer para o mundo, para a humanidade. Respire fundo novamente e relembre das brincadeiras, relembre daquilo que você gostava de fazer, talvez brincar de escola, de cuidar, de ensinar, de ajudar o outro, de cantar, dançar. Procure trazer agora para a sua consciência, enquanto os seus olhos estão fechados, deixe que eles se abram para dentro e traga a sua imagem de quando você era apenas uma criança, uma menina, um menino, com um sorriso largo, com a esperança no olhar, com a certeza de que poderia mudar o mundo e poderia mudar a vida de tantas pessoas. Deem a chance a vocês mesmos, né? Se permitam, como falou o Matheus e também o Rodrigo, a experimentar essas pausas ao longo do dia. As cargas que a gente suporta de fazer a coisa... Nós estamos no piloto automático, a grande realidade é essa. A gente está no piloto automático o tempo inteiro. O seu tempo, administrar seu tempo é impossível, porque o tempo é fixo. São 24 horas no dia e 168 horas na semana. Só que a energia é renovável. São 4. Energia física, energia mental,
energia emocional e a energia do propósito ou a energia espiritual. E se você não fizer pausas, como essa que a gente fez agora, com alguma regularidade, você não renova a sua energia. E aí o resultado a gente já conhece. Então, deem a chance, procurem, existe uma infinidade de informações, tem o site da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, existem no YouTube e em diversos outros canais práticas de meditação, tanto para ouvir como para ver, enfim, experimentem. Experimentem. O mindfulness ele tem essa característica de não estar atrelado e vinculado a um aspecto religioso. Então, ele é uma prática, mas ela é milenar, tem 2.500 anos, os caras já fazem isso, eles sabem fazer, ter o cara mais feliz do mundo. Ou seja, fontes de informação e acesso estão aí, mas a escolha é de cada um. Primeiro, obrigado, Matheus, Cadu, um prazer imenso estar junto aqui, a gente compartilhar um pouco juntos. Agradecer ao UAU, a organização e especialmente, principalmente, cada um de vocês. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco aí para o seu crescimento, para a sua evolução, para a sua felicidade, para o seu autoconhecimento.